Hoje é um momento muito especial para o Centro Espírita Cearense. Iniciamos uma semana de muito aprendizado, de muita comemoração e de muita gratidão pelos 15 anos de atividades que se faz presente a mão de obra de amor, se faz presente o pensar e o sentir na dor alheia e buscar a solução através do Evangelho de Jesus como guia e modelo para todos nós. Iniciamos esse momento desejando uma noite iluminada com as palavras de Lorival Lopes: otimismo todo dia. Dedique este dia à prática do agradecimento. Fale consigo mesmo. Agradeço para me sentir bem com tudo e com todos. Ver os problemas com outros olhos. Experimentar a paz. Equilibrar as emoções. O agradecimento são luzinhas dentro de mim. Me confortam, me dão prazer. Agradeço assim agora a vida que tenho, o meu corpo, os pés, as mãos, a visão, a audição, tudo. Com mais ênfase, agradeço o meu bom coração, a minha inteligência e qualidades que resolvem qualquer dificuldade. Até por pequenas coisas, agradeço. Um gesto, um abraço, um olhar significam muito e me fazem feliz. O agradecimento aquece o coração e dá o clima da felicidade. Assim, com este sentimento de gratidão, agradeçamos a Jesus por estarmos bebendo deste conhecimento, destes ensinamentos, que são verdadeiro bálsamo para as nossas vidas. Agradeçamos a vida, agradeçamos aos amigos, agradeçamos aqueles que ainda não se afeiçoam a nós, agradeçamos a dor que nos chega e nos faz refletir e tomar novas decisões para crescermos, para amarmos, para servirmos na obra do Cristo. Senhor Jesus, a nossa gratidão por nunca desistir de nos orientar, por nunca desistir de nós. Que esta noite estejamos nos sentindo abençoados, fortalecidos e encorajados ao serviço no bem. E que assim possamos dar continuidade às tarefas, às nossas obrigações morais de cada dia. Mais que isso, que possamos nos devotar a Ti, Jesus, no serviço aos nossos semelhantes. Que a dor seja sanada, seja amenizada, que as aflições sejam acalmadas e assim estarmos juntos. Ser conosco, Jesus, hoje e sempre. Boa noite. Vamos para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Introdução. Resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. Item 11. De duas, uma. Ou a morte é uma destruição absoluta, ou é a passagem da alma para outro lugar. Se tudo tem de extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Todavia, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para outro lugar onde os mortos se têm de reunir, que a felicidade há de encontrarmos lá aqueles a quem conhecemos. O meu maior prazer
seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada e distinguir lá, como aqui, os que são dignos dos que se julgam tais e não o são. Mas é tempo de nos separarmos. Eu para morrer, vós para viverdes. Sócrates aos seus juízes. Segundo Sócrates, os que viveram na terra se encontram após a morte e se reconhecem. Mostra o espiritismo que continuam as relações que entre eles se estabeleceram, de tal maneira que a morte não é nem uma interrupção, nem a cessação da vida, mas uma transformação, sem solução de continuidade. Houvessem Sócrates e Platão conhecido os ensinos que o Cristo difundiu 500 anos mais tarde, e os que agora o Espiritismo espalha, e não teriam falado de outro modo. Não há nisso, entretanto, o que surpreenda, se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados hão de tê-las conhecido antes de virem à Terra, para onde as trouxeram. Que Sócrates, Platão e os grandes filósofos daqueles tempos bem podem, depois, ter sido dos que secundaram Cristo na sua missão divina, escolhidos para esse fim, precisamente por se acharem mais do que os outros, em condições de lhe compreenderem as sublimes lições que finalmente pode dar-se, façam eles agora parte da pleiade dos espíritos encarregados de ensinar aos homens as mesmas verdades. Nós vamos iniciar esse comentário do texto do Evangelho de hoje, convidando a todos a fazer uma pequena reflexão. Qual é a importância de lermos, de estudarmos a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo? É que, para entender os ensinamentos de Jesus, que utilizava de linguagem figurada, é necessário termos conhecimento e situar esses ensinamentos no tempo e no espaço em que Jesus esteve encarnado entre nós. Também é importante para que nós observemos que a natureza não dá saltos. As ideias do cristianismo e, em consequência, da doutrina espírita, já vinham sendo construídos bem antes da vinda de Jesus. Daí a importância do estudo dos seus precursores, como Sócrates e Platão. Dois deles, a gente sabe que tem muitos outros. Então, nós estamos estudando o resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. Hoje, nós lemos o item 9, desse resumo, onde Sócrates fala sobre a morte. Sobre a morte. Ele diz que se a morte não é senão uma mudança de morada, a passagem para um lugar onde os mortos devem se reunir, que felicidade nele reencontrar aqueles a quem se conheceu. E como Kardec adotou a
seguinte sistemática de colocar o pensamento de Sócrates e de Platão e depois fazer um comentário, no comentário que ele faz, ele diz: segundo Sócrates, os homens que viveram sobre a terra se reencontram depois da morte e se reconhecem. Então, se eles são considerados como precursores do cristianismo, Jesus veio depois deles. Então, Jesus veio com a mensagem qual? Que corresponde a esse pensamento de Sócrates. Há muitas moradas na casa do meu Pai, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, Jesus veio com essa mensagem. Veio o Espiritismo, depois falando sobre a reencarnação, sobre a sobrevivência da alma após a morte do corpo físico. Então, dá para a gente perceber que há uma linha de pensamento. O cristianismo, a doutrina espírita, não surgiu assim do nada. Uma ideia que se construiu ao longo dos séculos e que foi sendo estudada, e até hoje a gente estuda, e até hoje tem trechos dos ensinamentos de Jesus que a gente ainda não consegue compreender direito, não consegue alcançar. Daí a importância da gente estudar a partir da introdução o Evangelho segundo o Espiritismo. Trouxemos uma mensagem de André Luiz, da obra Vivendo o Evangelho, psicografia de Antônio Balduí Filho, que nos fala sobre esses precursores. O título é diferente. Inúmeros pensadores e líderes religiosos propagaram suas ideias, mas Jesus é diferente. O Divino Messias é a própria lição de amor nos caminhos da vida. Ensina a honradez, mas com bondade. Exalta a fé, mas sem fanatismo. Insiste na paz, mas com trabalho. Proclama o perdão, mas sem arrogância. Acentua a justiça, mas com misericórdia. Convida a humildade, mas sem subserviência. Afirma a compreensão, mas com discernimento. Ressalta a caridade, mas sem orgulho. Anuncia a firmeza, mas com tolerância. Exalça a resignação, mas sem conformismo. Os precursores do Cristo e os que vieram depois, semeando a mensagem do mundo espiritual, deixaram tratados e códigos a serem cumpridos. Jesus, porém, nada ordenou, viveu as lições que ensinou e resumiu o roteiro de luz na exortação inesquecível: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, amemo-nos uns aos outros como Jesus nos amou. Boa noite e muita paz. Queridos irmãos e irmãs, vamos para a nossa fluidificação das águas, né? Vou ler aqui um trechinho do livro do Divaldo Franco, Amélia Rodrigues. Amai-vos sempre, eu vos peço, seja o vosso sinal o amor. Só o amor liberta o homem. Por muito amardes, sereis perdoados. Amados, felizes. Amai a fonte, o solo, o animal, a vida em qualquer expressão. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Eu vos convido a descer aos homens e amá-los para subirdes ao céu.
aos céus amados. Todo aquele que desce para ajudar, eleva-se, ajudado pelo auxílio dispensado. Assim, queridos irmãos, com essas lindas palavras da Amélia Rodrigues, vamos pedir, continuar, a pedir, a nos juntar de alma e coração ao nosso próximo, ao nosso irmão, sempre voltado para eles, para os que mais sofrem, para os que estão doentes nos hospitais, em suas casas, os que estão em tratamentos dolorosos, a todos os nossos irmãos, os que perderam o seu emprego, a sua fonte de renda, os que estão faltando pão na mesa, pelas crianças, as mulheres sofridas, violentadas, pelos idosos, pelos nossos irmãos encarcerados. Voltamos de nosso pensamento, nosso coração para todos eles, que o Senhor da vida os abençoe. E vamos pedir que fluidifique todas as águas, de todas as fontes, de todo o universo, para que todos que usarem, beberem, se lavarem, todos recebam os fluidos benéficos e salutares dos espíritos de luz, dos nossos irmãos que estão sempre a nos ajudar, hoje e todo sempre, que assim seja.